Mesmo que a língua seja presa, a boca é livre. Que a consciência esteja obesa, a boca é livre. A boca é livre, a língua é livre. A boca livre não livra ninguém. Mesmo no cárcere privado, a boca é livre. Que o pensamento esteja errado, a boca é livre. A boca é livre, a língua é livre. A boca livre não livra ninguém. Estamos iniciando mais um Boca Livre. Hoje voltamos a gravar aqui no Gastronomia Cauim. Vou falar agora com meu amigo Mano Regis. Cachaça. Mano, Satisfação. essa camisa aqui é bonita. Depois o Thiago vai pegar. Tem história. Tem história. Meu compadre, Chega lá. você tá no Ribeirão em Cera há quanto tempo? Fazem 4 anos. Entrei lá em 2009. Na verdade, vão fazer 4 anos. Entrei lá e aí foi o primeiro ano em que teve um programa de extensão, que até então eram 2 anos. A partir de 2009 passaram a ser 2 anos. Peraí, o curso, como é que funciona? Para o pessoal que não entende. O Ribeirão em Cera, você vai lá na Lafayette 1084, se inscreve. Exatamente. Aí tem um curso, é isso? Isso, aí você faz um processo seletivo, né? E passando, você cursava até 2009 um ano, como eu havia dito. A partir de 2009 passaram a ser 2 anos. Isso com grandes professores, né? Com aulas de interpretação, improvisação, expressão corporal, expressão vocal. E você foi ficando... Pera só um pouquinho. Tem chopp aí? Ô, garoto! É a dona Bárbara! Eu gosto de qualquer jeito. Você me serviu, tá ótimo. É colorado, minha filha. Colorado de qualquer jeito. Nossa garçonete famosa, Bárbara, que depois vai dar uma entrevista aqui. Muito obrigado. Aí, meu velho, mano. Saúde, mano. Mano, mas você foi ficando? Fiquei. E tem muita gente que ficou lá, né? Ficou bastante gente. Na verdade, tem gente que tá lá 6, 7 anos, né? Cria identidade e vai ficando. É uma família, né? O pessoal lá. Eu faço parte dessa família, tenho o maior orgulho neste berro que nós vamos falar no próximo, eu não sei onde o Tupi vai pegar isso, no próximo segmento. O meu artigo é falando de lá, do Ribeirão Jovem, que na época chamava Cooperativa Teatro Cauim. Que o Brigagão, Gilson Filho, é meu parceiríssimo há mais de 35 anos. Uma coisa barulha. Mas você me falava uma coisa que está acontecendo em Ribeirão Preto, que é muito legal em cultura. Quando nós viemos para cá, por exemplo, o Tupi viemos de Barretos, o Brigagão de Pinhal, e a maioria era de fora. E você já é daqui mesmo, você é nascido aqui em Ribeirão. Sou nascido aqui, morei um tempo fora, mas pouco tempo já voltou para a terra. Voltei para a terra. Agora é o seguinte, meu compadre, quantos alunos tem lá hoje no Ribeirão Jovem? Hoje está em torno de uns 60 alunos. Aí não sei exato, mas está em torno disso. Então, mas agora está acontecendo uma coisa que, como está acontecendo a mesma coisa com o Cauim, está acontecendo a mesma coisa com a Fundação Feira do Livro, está acontecendo a mesma coisa com todo mundo. Nós estamos todo mundo sem dinheiro, não é isso? É. O que acontece? Eu falei esses dias no aniversário de Ribeirão, as pessoas têm mania de falar assim. Primeiro, as pessoas não sabem, né, que Ribeirão Preto é a única cidade que eu conheço, pelo menos, e eu estou nisso há 35 anos, fui presidente do Conselho Nacional de Sindicatos, fui presidente de quase toda loucura que existe nesse país. Que tem, Ribeirão Preto é uma cidade que tem tudo, tem muita coisa de graça. Cauim, Minas, Ribeirão Cera. Por quê? Isso tem uma tradição que as pessoas pensam, você quer puxar sardinha para o seu lado, não é nada disso. Trabalhei muito tempo em Campinas, trabalhei muito tempo em São Paulo, trabalho em São Paulo ainda. É que Ribeirão Preto teve o grande Vacarini, que era um homem que juntava as pessoas, e teve um incêndio do Pedro II. E no incêndio do Pedro II, com a ditadura militar que ainda existia, e Ribeirão Preto era considerada a Moscou brasileira, os artistas se uniram muito por uma briga só, e acabou dando no que deu, que eu acho maravilhoso. Então, pouquíssimas cidades do Brasil ou do mundo você vai encontrar o que encontra em Ribeirão. Teatro de graça, cinema de graça, música de graça, sinfônica de graça. Só que isso tem um custo altíssimo para manter. Sim. E não adianta você falar, a prefeitura tem que dar, porque não, a prefeitura, o Estado, eles são parceiros. Na verdade, a sociedade tem que entrar. Porque tudo bem, mas eu não quero pedir para a prefeita, para o governador e para o presidente ficar mantendo a gente. A gente vai se manter, eu quero pedir para eles, para os empresários,
Porque nós temos uma coisa chamada lei de incentivo. Sim. O cara dá o dinheiro fica na cidade. O Gilson, nosso querido Gilson, fala uma coisa, desculpa eu estar falando muito, porque nós somos do mesmo, eu também sou do Ribeirão, então eu estou falando isso porque nós estamos juntos mesmo, o Mano sabe disso. E o que acontece hoje? Tem empresário em Ribeirão Preto dando dinheiro para pessoas fazerem peça em São Paulo. Não que peça de São Paulo seja ruim, pelo contrário, mas por que não pega dinheiro de São Paulo? Isso que está acontecendo. Mas aí, o que acontece? A sociedade tem que participar. E nós vamos começar, o Mano veio falar do evento, como é que vai acontecer, onde surgiu o Ribeirão em Cena e onde surgiu essa nova sala do Cauim, que é no Templo da Cidadania, onde já foi sucesso 333. O que vai acontecer lá? No domingo, dia 14, a gente, como muitos do Ribeirão em Cena estão sempre em diversas rodas, né? E a do samba com certeza não ia ficar fora dessa. Nós convidamos 2 grandes grupos aí da cidade que são grandes amigos, antes de tudo, que é o Samba da Casa e o Samba do Alecrim, para numa roda de samba a gente confraternizar e mais do que tudo trocar ideias, né? E estabelecer vínculos, né? Que aí isso já é histórico aqui na cidade, como você acabou de falar. E então o evento chama-se Samba Opinião, né? Então vem nesse sentido de mostrar que a vida não é só samba, né? Mesmo que a gente sambe, não deve ser só por alegria diante de toda a situação que a gente vive no Brasil e que você acabou de colocar, né? As dificuldades e tudo mais. E junto dos grupos, na abertura do evento vai ter o grupo Maracatu Chapéu de Sol, que é um grupo também de Ribeirão Preto, que sustenta uma bandeira muito legal, né? Esse é maravilhoso, né? Maracatu. Eu vi agora no programa do Fulige também é um grupo que eu amo muito, fazendo uma entrevista com o pessoal do Maracatu. Maracatu em Ribeirão é tudo de bom, né? Sensacional. E esse pessoal aí há alguns anos já tá nesse caminho aí, são amigos também, já tiveram no Ribeirão em Cena. E o mais interessante é que são parcerias, né? O pessoal se prontifica a tocar sem cachê, soma com a gente mesmo, porque tem consciência da importância desse tipo de acontecimento, dessa unidade que se estabelece, né, entre os artistas, enfim. Na verdade, o maior cachê para o artista, eu acho que é o reconhecimento. Isso eu posso falar de carteirinha, porque eu sou velho, eu passei minha vida inteira dentro do Cauim. Eu fundei o Cauim, tinha 36 anos, tem 52. Uma maravilha. Eu tenho um amigo meu, que é um grande cineasta chamado Reinaldo Volpato, ele fala assim: Cachaça, você é o vagabundo que mais trabalha no Brasil. E para manter o Cauim, que custa 150, 160 mil reais por mês, tem que trabalhar muito, mas eu faço isso com tanto prazer, que tanto faz. Minha mulher acha que assim, é muito natural a gente não ter nada, eu não tenho carro, não tenho casa própria, eu não tenho nada, que eu acho maravilhoso também. Porque está tudo no Cauim. Tá ótimo. Carro não tem porque não sei dirigir. Já começa bem por aí. Eu não posso bater, não pago IPVA. E casa, eu me lembro um dos maiores pintores do Brasil, que era o de Cavalcante, e um dos maiores cronistas e compositores, que era o Antônio Maria. O Antônio Maria morreu muito cedo, né, 42 anos. E o Antônio Maria falava numa crônica que ele e o de Cavalcante não tinham casa, não tinha nada. Não, beleza, se você não gostou da casa, você entrega, não é sua. Não é um casamento eterno. Mas eu acho que o cachê desse pessoal tá participando de um projeto desse. Sem dúvida. A gente nota a hora que eles aceitam, né? E o que nós ali precisamos? Nós precisamos de dinheiro para pagar aluguel, essas coisas assim tão pequenas, né? Quer dizer, um aluguel que qualquer um pode ajudar a pagar, porque na verdade volta para os filhos da cidade, né? Exatamente. O Ribeirão, porque o Ribeirão é tanta gente que é criada ali, tanto o trabalho. E uma coisa que eu vou falar agora para os artistas. Eu conto uma história, que o Gilson conta muito essa história também. O Gilson, para quem não sabe, muita gente acha que o Gilson, conhece o Gilson como jornalista. Foi um dos maiores jornalistas que eu já vi. Paulo Tupinambá testemunha, trabalhou com ele bastante em televisão. O Gilson era um monstro, né? Mas pouca gente sabe o seguinte: quando eu conheci o Gilson, ele não era um jornalista, ele era um ator, trabalhava no grupo Teatro Arena, em São Paulo, com Plínio Marcos, Cláudio Correia e Castro. E ele voltou para o interior porque um dos filhos dele, que hoje é um grande advogado, tinha um problema de renite que não suportava São Paulo. E ele voltou para o Pinhal e virou jornalista. Já era jornalista, porque o pai dele já era. E quando ele resolveu voltar a teatro, era um sofrimento, mas é um prazer total.
Você não ganha o que ganha o jornalista, mas você ganha felicidade total. Mas a gente lembrava há pouco tempo atrás que o Flávio Migliaccio, que era um ator, que muitas vezes a gente conhece como um ator da Globo, que é humorista, é Shazam, Xerife, companhia com o Paulo José. O Flávio Migliaccio contou uma vez pra gente uma história que é o seguinte: quando ele foi fazer teatro no Teatro de Arena, ele chegou lá, o Boal ou o Guarnieri perguntou para ele assim: você carrega lençol? Ele falou assim: carrega lençol? Eu não entendo o que é isso. Eu vim ser ator. Eu falei assim: não, carrega lençol é porque a gente vai na rua pedir dinheiro num semáforo, então tem que ter alguém segurando o lençol de um lado ou do outro. E foi eu carreguei lençol 6, 7 meses, aí entendi, aí depois que eu fui pisar no palco a primeira vez. Então eu acho que é legal para as pessoas que participam dos projetos culturais, como o Ribeirão de Serra, como o Cineclube Cauim, é essa dinâmica. Eu sempre falei para o Gilson e para a Silvia principalmente, que, por exemplo, teve época que eu acho que nós estragamos um pouco o movimento cultural. As pessoas vinham fazer teatro, vinham fazer aula de cinema com a gente, e a gente dava tudo. A gente recebia verba, a gente batalhava e dava tudo, e as pessoas não faziam nada. Terminava o curso e ela ia embora. Tudo bem, poderia ser o melhor ator do Brasil, mas não saía com a cidadania. Por exemplo, o que você tem hoje, Regis? Por exemplo, você está organizando o negócio. Por exemplo, quando o Gilson falou assim, cachaça, eu vou fechar. Eu falei, cuidado com o que você está falando. Ele falou, como assim cuidado? Eu vou fechar, não tem dinheiro. Eu falei, você já falou com o pessoal, os alunos? Ele falou assim, eu não tenho cara para falar. Eu falei assim, você vai ter uma surpresa. E teve, né? Sim. Ele não está acreditando no que está acontecendo. Sim. Vocês estão conseguindo pagar o aluguel que poderia, empresário, poderia ser pago por você com dinheiro do imposto. Quer dizer, se você, em vez de dar o dinheiro para Brasília, que você sabe para onde vai... Exatamente, o Tupi está falando, está todo mundo na rua, o seu dinheiro está indo para o salário de um cara. Então, ele está falando ali a coisa mais séria do mundo. O dinheiro que você está mandando para Brasília, poderia estar criando pessoas como Nano. Essas pessoas, quem vai fazer a diferença, hein? Mas, mestre, o que mais que nós podemos fazer, que o espectador pode fazer, além de ir, lógico, Que hora que vai começar? Dia 14? Dia 14 às 15 horas. Às 15 horas tem o cortejo do Maracatu, eles vão abrir o evento. Vai sair da famosa Praça Redonda e vai descer em cortejo até o Templo da Cidadania. Inclusive, a Praça Redonda é uma coisa marcante em Ribeirão, porque lá agora tem uma produtora, mas lá foi a casa do Marcelo Vacaria. Sim. E do lado é a casa do Sérgio Ferreira, grande Sérgio Ferreira. Sabe? É ali do lado. E seguinte, eu vou dar mais uma dica. Nós vamos estar, no dia 13, vai ter uma feijoada no mesmo Templo da Cidadania. Fechamos agora há pouco. E no dia 12 volta o Serão Literário e o Happy Hour. Por quê? Um evento vai chamar o outro. Sabe? E um evento vai chamar o outro, e quero dizer para todo mundo, o templo, eu não fechei isso com o Gilson, mas a gente tem uma liberdade tão grande que não precisa de fechar isso. O Templo da Cidadania, a partir desse mês, ele vai voltar a funcionar a todo vapor com os grupos e em função dos grupos. Então, por exemplo, nós estamos com o Gesiel Paiva, nós estamos com... O templo vai ficar, e eu estou te fazendo um convite, porque é o seguinte, para engrossar, eu digo no sentido de organização, porque é o seguinte, nós vamos abrir de segunda a segunda, e todo o dinheiro que entrar lá vai para manter esses grupos culturais. Maravilha. Entendeu? Então nós vamos sentar e falar quanto precisa o Ribeirão de Sena, quanto precisa o Maracatu, quanto precisa isso, nós vamos trabalhar em função disso. Porque como ninguém de nós precisa de lucro, nós precisamos de bancar os custos. Então, Mano Regis, estou te chamando para ser um dos coordenadores desse, porque, Gilson, eu falei para você que os caras davam conta, porque o Gilson igual a eu, é velho paternalista. Não, coitados, eles já têm que estudar, têm que fazer a aula, eles têm que tocar o grupo. E dentro daquela pergunta que você me fez a respeito de como a sociedade pode ajudar, eu acho que mais do que tudo é comparecendo, sentindo de perto isso que está acontecendo, né? Essa mobilização da classe artística, que não é só da classe artística, né? De uma sociedade. E comparecer, prestigiar mesmo, né, e compartilhar com a gente. Eu acho que essa é a principal ajuda que pode vir nesse momento, assim, a presença mesmo de cada um e a conscientização de cada um desse novo momento, né, se é que a gente pode dizer assim, porque você não falou que vem... Mas é um novo momento mesmo. É um novo momento e muito importante. Então, meu querido,
nós estamos encerrando esse bloco e eu queria deixar claro que é o seguinte, o Templo da Cidadania, onde surgiu a própria Sala do Cine Clube Cauim, o próprio Ribeirão em Cena, está aberto para todo esse tipo de manifestação. Se você tem um grupo cultural e precisa de se manter, vamos juntar lá. Bora junto, porque a gente consegue. O problema lá é o seguinte, é que tem uma dupla minha atrapalhada lá, que faz a televisão. É a cozinha, que é o Thiago e o Tupi. Eles palpitam muito, eles filmam tudo, sabe? Às vezes dá o errado, mas te garanto que não vão atrapalhar, vão somar. Certo. Manu, Maravilha. Foi uma satisfação. tá em casa, velho. Dia 14, domingo, esperamos vocês. O Tupi disse que vai chegar lá dia 12 do coisa, ficar dia 13 na feijoada e domingo vai ficar. Olha lá, vai levar o travesseiro. Pode levar também, lá é aberto para isso. Boca Livre só tá começando aí. Voltamos já já. A boca livre não livra ninguém.